Então, quando falamos sobre tempo, falamos sobre o ser humano e os seus projetos infinitos, que a própria mente nos traz perplexidades infinitas. É lógico, nós tentamos chegar ao infinito, mas tem algo superior que nós. Então, essa perplexidade nos traz preocupações e percepções, e preocupações nessa linguagem. Quando falamos sobre linguagem, nós falamos sobre entrada, saída e entrada, tempo, espaço, algo que possa argumentar o nosso campo dialético corporal, ou seja, o campo interno e externo. Isso vai nos transbordar conhecimentos ou não. Parece que é algo sintético, ou seja, algo nativo, natural, uma natureza motor, um fogo elementar entre nosso corpo e a nossa própria gravidade, entre a ira e o ódio. Esses campos elementares nos traz visão de mundo. E essa visão de mundo nos dá força dinâmica, e essa força dinâmica nos dá resistência analíticas peculiares. Nos traz tempos atrás, obras que aconteceram, artefatos ou anexos que aconteceram em brigas, arquibancadas, cadáveres queimados, ou seja, nos traz parâmetros e emendas importantes para colocar no conteúdo, em provas, em vestibulares, como temática, como o próprio jovem numa identidade perdida. O que quer ser, qual a sua profissão, o seu profissionalismo, o amadorismo e identidades que possam trazer para. Então, entre essas características, entre população, quando falamos de população, falamos de características. A palavra características significa care, só características. Embora care, alguns autores colocam nas questões de dicionários ou emendas, embora características, tá ligado? Será que é cálcio? Porque alguns falam que é diligência, alguns falam que é prevenção, precaução. A palavra característica nos traz panoramas importantes entre a palavra ser. A palavra ser, o mais ou menos, nos traz pontos ligados a cláusulas, vou colocar termos, cláusulas não, meios facilitadores ligados ao mais ou menos entre potenciais de ação, negócio da fisiologia, do exercício, o ser humano e os seus campos bioquímicos, os seus calendários ligados à mulher, ao homem, o campo, né, de menstruação, a mulher, o homem, os campos de micção, urina, esses termos ligados ao organismo, orgasmo, né, de fatos, né, que elucida questões importantes. A palavra orgasmo, é lógico, nós olharmos perante ao hebraico, nos traz neve, perante a neve, uns temas assim ligados, nós temos que ter cuidado e cautela ligado a essas questões. Lógico que não estou falando aqui para ver debates, mas nos traz uma linguagem, que muitas vezes a própria pessoa, quando ela acontece esses fatos de antecipação, sentir algo, uma alegria, um gozo em si, para si, mas para si não para os outros, nos traz uns campos capitais, como eu falei, os 7 capítulos, né? Os 7 pecados capitais, capítulos, nos traz campos de imperfeição. Mas quando eu falo sobre os catálogos, estruturas, e o que mais as populações nos traz, os campos interplanetários, nos traz sequelas ligadas a nossos traços, ligadas à sociologia e à educação física. E quando falamos sobre sociologia, falamos sobre sócios. Quando falamos sobre sócios, falamos sobre físions. Físions, falamos sobre o latim e o grego. Lembramos aqueles dicionários frequentes que nós lembramos, daquela Jacqueline Rousseau, né? Que ela fala dicionário e filosofia, muito bom, nos traz um rodapé e pontos de anotações de vários autores da área da filosofia. Outros dicionários que eu citei aqui, o Alan Johnson, 1997. Então são panoramas importantes. O que eu quero colocar entre os caráteres, entre a dinâmica e a força, a totalidade ela é complexa. Entre a força dinâmica e a sua totalidade. A educação física do corpo inteiro é uma arte, mas é uma faculdade escultural. Desde o pai de Sócrates, desde a mãe de Sócrates. Nos traz poderes importantes entre os campos críticos e o sobre que vai acontecer. O sobre multinacionais, periferias,
latifúndios, movimentos sociais. Eu coloquei lá para Santiano a introdução falando assim, controle motor versus motricidade humana, ou motricidade humana versus controle motor. Aí eu coloquei tempos interdisciplinares ligados ao serviço social e outras disciplinas anexas. Ali parece um jogo um jogo minado de várias disciplinas ligadas ao campo jurídico, da criminologia. Eu olhei assim, parecia até um pouco o campo de advocacia. É lógico que eu não cheguei a passar as coisas para mim, alguma carência. A palavra carência nos traz diligência. Aí nós temos que entender o Maurício Muratti, que ele fala que o próprio Max Weber, ele é carismático, a palavra care. Ou seja, nos traz o campo de catalogações, o carismático, que nos traz algarismos importantes entre captações, capturar. E essas questões importantes hoje entre a linguagem, entre categorizar o lazer categórico, o tempo categórico. O tempo categórico é a categoria, ou a alegoria, ortoguia, a palavra co, nos traz o quê? Nos traz momentos ligados a também questões importantes. As pessoas pensam que o gnotismo, fala sobre questão de ascendente ou descendente ou vergonha, mas a categoria muitas vezes quer dizer que a próprio ser humano, vou buscar essa essência, o próprio ser humano pode ter a categoria que for, pode ser o nível que for, pós-graduado ou doutor, tem vergonha em alguns momentos, tem vergonha, tem medo, tem o seu controle motor entre semáforos da vida, pode ser PhD o que for, entre a linguagem e a sociabilidade. Isso nos traz panoramas importantes. Por quê? Veja bem, entre direitos fundamentais, nós aprendemos desde novo, direitos básicos, e vamos aprendendo nesses campos operacionais, essa etnicidade, operatividade, concreticidade. Alguns falam concreticidade, porque tudo é ligado à atividade, será? Está ligado aos meios associados à linguagem. E a linguagem nos traz campos permanentes diante das contextualizações. E as constelações, será? Que os artigos que nós olhamos em anexos ficam amplitude ampla. Eu falei aqui sobre educação física e sociologia, uma edição ampliada. Segunda edição, terceira edição. Você é uma edição, você é professor de educação física, ligado à linguagem, o ser humano, os seus direitos, os seus deveres. Em momentos nós não conseguimos fazer nossos direitos ou nossos deveres, ou arrumar a nossa casa, ou fazer alguns deveres de casa. Isso nos traz fatalidades? É uma bomba atômica? É um absurdo alguém cobrar? Eu, de vez em quando, eu fico um pouco petrificado. Esse termo petrificado nos traz o quê? Pedras que possam notificar quadrilhas e facções que possam atrapalhar pesquisas alheias, cotidianas aqui. O que nós podemos fazer? Fazer pesquisa diante desses fatos que acontecem. Bullies, orgias, fatalidades, que nós mesmos participamos também, entre papéis sociais que nós somos. Entre os papéis sociais que nós somos. Se nós olharmos os papéis sociais de outros homens, o mesmo linguajar, o mesmo nível na época, é lógico, poder aquisitivo maior, economia, mas tinha um respeito. Hoje não tem. Hoje tem o só eu. O campo peculiar, ou pivô peculiar entre uma comunidade e os seus conflitos existenciais ligados a médios, outros paradoxos, ligados aos campos de pesquisas catalogadas e dados coletados. Nos traz patamares importantes. Lógico que já mostrei alguns campos de anexos e protocolos ligados à fisiologia do exercício, ao colégio, colégio de esporte de medicina e outros pontos importantes. Hoje, gostei de falar sobre a filosofia, porque nos traz histórias da minha infância e mocidade. Embora eram os campos marginalizados em termos de trabalho e orgias que ocorriam frequentemente em outros lugares, ou até lá, não sei. Mas nos traz beiramente pesquisas, nos traz questões até amorosas, até sonhos. Um sonho, como é que é? Um sonho de amor. Então nos traz pontos importantes.
Essa linguagem nos traz construção e reconstrução de saber.